Olá, eu sou Gustavo Carril do site Exame e este é o programa Portfólio Pulso do Mercado. Nesta semana, conversamos com Oswaldo Telles, analista-chefe do Banco Banif. Ele comenta sobre os temores do mercado com uma nova recessão nos Estados Unidos e o impacto disso na Bolsa Brasileira. Confira a entrevista a seguir. Professor Oswaldo, então o foco dos mercados mudou da Europa agora para os Estados Unidos? Desde o fim do mês de julho, o foco que era a Europa, até então por conta dos bancos que estavam numa situação muito estressada, houve aquele teste de estresse que foi feito lá e foi feito com sucesso. Poucos bancos ficaram com uma situação delicada nesse teste. Então isso ajudou a aliviar o estresse do mercado um pouco, pelo menos. Na Europa, né? Então aquela tensão toda que estava na visão de Europa se dissipou com esse teste, porque se temia pela quebra de bancos, enfim. E quando você não sabe os dados, o medo do desconhecido é muito pior do que o medo de alguma coisa conhecida. Então, o teste de estresse ele veio dar uma referência de quão ruim ou quão bom estavam os bancos e o mercado gostou dos resultados e passou a olhar outras coisas, né? Na verdade, os Estados Unidos, que eu acho que hoje é o foco, ele nunca esteve fora. É que, na verdade, você tirou um foco que estava muito forte e ao tirar esse foco, o que aparece é o segundo que estava na fila, mais ou menos, né? Os Estados Unidos vinha lento, mas vinha crescendo um pouco. Ele ainda está crescendo um pouco. Mas o que se imaginava é que a partir do segundo semestre ele fosse dar uma arrancada um pouco mais forte e sendo um pouco a locomotiva da economia do mundo. E os primeiros indicadores do segundo semestre foram ruins. Logo em seguida, no fim do mês de julho, o presidente do Banco Central americano veio com declaração oficial de que a expectativa realmente era de uma recuperação mais lenta. Então isso realmente deixou os mercados muito estressados daí em relação aos Estados Unidos. E é uma situação que permanece até hoje. Mesmo hoje, que nós estamos falando na quarta-feira, saíram dois dados que comprovam tudo isso que eu falei. Um dado muito positivo de Europa, a Alemanha, que está sendo o motor da Europa, com dados muito bons de expectativa industrial, da confiança industrial, e dados de vendas de casas novas nos Estados Unidos muito ruins. Sim. Quer dizer, confirmando esse desempenho mais fraco da economia local americana. Agora, o que acontece? O estímulo fiscal do governo americano não chegou ao objetivo de incentivar a economia? Por que estamos desacelerando outra vez? O juro americano está muito próximo de zero, então isso limita muito a ação do governo em favorecer o crescimento econômico, né? Que é o instrumento mais clássico, é reduzir juros. Então eles não têm essa ferramenta hoje. Já está em zero. Já está próximo de zero, quer dizer, não dá para ficar negativo, né? O que eles fizeram um pouco esse mês estão devolvendo o dinheiro que está sendo pago de juros daqueles empréstimos tomados durante o período de crise, estão devolvendo para o mercado. Então, estão irrigando um pouco o mercado de dinheiro. Então, ao contrário de segurar aquele dinheiro e ajudar o balanço do Banco Central americano, eles estão deixando no mercado, aumentando a liquidez, outra vez. Exatamente. É uma ação limitada, quer dizer, com efeito limitado, mas é o que dá para fazer hoje, né? Sim. E, Oswaldo, poderemos chegar a uma nova recessão nos Estados Unidos? A gente, por enquanto, não está com essa visão de recessão. A gente está vendo um crescimento mais lento. Eu acho que o mercado gostaria que tivesse mais alto, mas a economia americana está crescendo, essa que é a verdade, né? Mas não no ritmo que se gostaria que crescesse. Tá, então o Banif não acredita no temido double dip da economia americana? Por enquanto não. É claro que depende da evolução dos dados daqui para frente, mas por enquanto a gente ainda acredita que essa lentidão da economia americana ela vai permanecer por um tempo para se retomar a partir do começo do ano que vem.
Agora o senhor comentou sobre a evolução dos dados. Quais são os indicadores que os investidores precisam ficar de olho para saber aí se a economia americana está desacelerando mais ou menos? Bom, o dado fundamental é crescimento de PIB, né? Só que esse dado ele sai uma vez por trimestre, então não permite um acompanhamento tão de perto. Tem vários outros, como taxa de desemprego, salário real, venda de casas, que o mercado imobiliário, na verdade, foi o centro do furacão da crise americana. Então, todos esses dados menores vão sendo monitorados mais de perto, porque eles têm dados mais frequentes do que a divulgação do PIB, né? E é isso que o mercado vai olhando. Todo dia que sai esses dados, seja de desemprego, de salário real americano, ou de negociação de casas, por exemplo, são 3 indicadores que são bastante fortes assim, para direcionar o mercado. Sim, bom, Oswaldo, agora vamos falar um pouco sobre a Bolsa Brasileira. Existem indicações de ações para comprar aí até o final do ano e tentar ganhar alguma coisa na Bolsa Brasileira esse ano, que até agora está um marasmo, está todo mundo preocupado? Bom, a economia brasileira ela se destacou do resto do mundo, enquanto o resto do mundo estava passando por várias dificuldades, o Brasil estava crescendo, o PIB está crescendo, então os setores que estão ligados ao PIB são, na nossa opinião, os mais afetados positivamente pelo bom desempenho da economia brasileira. Poderia citar por exemplo, que é o setor de varejo. Nós apostamos bastante no setor de varejo. Alguns nomes como Guararapes, Lojas Hering, são 2 nomes que nós apostamos na nossa carteira ao longo dos últimos meses. Outros, por exemplo, no setor de transportes, como Tegma, que está na nossa carteira, está ainda tendo um desempenho bastante interessante. O setor de concessões rodoviárias, que depende bastante do PIB também, é um setor interessante. Então, esses setores que estão mais ligados ao crescimento do PIB, na nossa opinião, são os que têm o desempenho mais imediato, né? Mas tem outras ações, por exemplo, talvez a mais falada ultimamente é a Petrobras. A Petrobras tem tido um desempenho muito ruim no último ano e meio por conta dessa operação que está nessas últimas etapas, né? E se esse problema se resolver dentro do cronograma, a gente espera que a Petrobras, que até agora, nesse último ano e meio, contribuiu negativamente com o Ibovespa, ela fique de neutra para influenciando positivamente o Ibovespa. Então a Petrobras vai deixar de emperrar o mercado e dar uma ajuda a impulsionar. Agora a Bolsa pode chegar até quantos pontos ainda em 2010? Bom, a gente ainda trabalha com um nível de 75 mil pontos, mas isso logicamente depende de muitos fatores, não só locais como externos. A economia brasileira está crescendo, independente do resto do mundo, mas logicamente que se o resto do mundo contribuir positivamente, a economia pode ir melhor ainda. Então, esses e outros fatores, como o desempenho individual das empresas, é outro fator que favorece a valorização da Bolsa. Sim. Bom, Sr. Oswaldo, então muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Gustavo. Bom, e a vocês até o programa da próxima semana.